muito bem-vindos à casa do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E quero pedir para você ficar de pé, nós iniciarmos o culto dessa noite. Sejam bem-vindos também nossos irmãos que estejam acompanhando aí conosco a transmissão. E é uma alegria no nosso coração saber que Deus preparou esse momento para nós, né? E nós temos que fazer o nosso melhor para o nosso Deus. E com certeza eu e você, através dos louvores, das canções, nós vamos fazer o nosso melhor, porque Deus merece. E eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 até o 24, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Quantos aqui estão colocando a sua esperança no Senhor? Amém, queridos? Não importa as lutas, as dificuldades, todos nós vamos passar, mas a palavra de Deus sempre nos incentiva a nós continuarmos colocando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria no Senhor, porque Ele é a nossa porção. É Ele quem te renova, é Ele quem te anima, é Ele quem te dá um direcionamento. E é para isso que você está aqui, para receber a palavra do Senhor. Você está animado para isso? Amém, irmãos? Para receber a palavra, para adorarmos juntos. E acredite nisso, a fidelidade do Senhor se renova nesse dia. Que bom, porque hoje praticamente é o primeiro dia da semana e a gente precisa tanto, né, de força para seguir em frente. Essa semana não sei quais serão os seus desafios, mas todos nós, eu acredito que você também, precisamos dessa renovação de Deus. E você está no lugar certo, você está no ambiente certo para fazer isso, para ser renovado pelo Senhor. Então quero convidar você a fechar seus olhos e orar a Deus, pedindo: Deus, me renova nesta noite. A tua palavra diz que as tuas misericórdias são inesgotáveis. Então, Pai, que a tua misericórdia, o teu amor, o teu favor venha me renovar neste dia, nesta noite, para que eu continue seguindo em frente com a semana, para que o Senhor me fortaleça para os grandes desafios dessa semana. E através da palavra, com certeza, queridos, o Senhor há de encher o teu coração nesta noite. Vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. Não permita nada te distrair, não permita nada tirar a sua atenção, mas coloque o teu coração nas mãos de Deus, no altar do Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, nós queremos te louvar, exaltar ao Senhor por esta noite tão especial. Ela é especial porque nós estamos diante do Senhor para prestar um culto a Ti. Ó Deus, que oportunidade que o Senhor nos dá. Que privilégio é esse, meu Pai, nós que somos tão pequeninos. O Senhor é tão grande, tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o Senhor a Tua misericórdia é inesgotável. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. O Senhor que nos trouxe, o Senhor que tocou no coração dos nossos irmãos para ligar a TV, para ligar o notebook, o celular e acompanhar essa transmissão. Ó Deus, por isso nós pedimos que nenhum de nós possamos sair desse lugar, desse ambiente, sem ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai, nós precisamos ouvir o Senhor falando conosco nesta noite, Pai, através do louvor, da palavra, tantas coisas, Deus, que nós acreditamos que o Senhor vai fazer no nosso meio. Por isso, Pai, desde já, fala ao nosso coração, toca no nosso coração. Tira, ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, ó Pai, e que verdadeiramente Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir no nosso meio, tenha a liberdade de agir nos nossos pensamentos, no nosso coração, e que todos nós sejamos transformados pela Tua palavra,
por aquilo que o Senhor tem para nós. Como diz a tua palavra aqui, nesta noite que foi lida, o Senhor é a nossa porção. Que essa porção possa nos transformar, essa porção possa moldar o nosso coração, e a gente possa continuar crendo, tendo esperança, renovando a nossa fé no Senhor. Entregamos, Pai, esse momento em tuas mãos e fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Nós vamos iniciar esse culto cantando do amor do Senhor. É um amor infinito, um amor que não acaba. Esse é o amor de Deus por você, amém? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. As palmas. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. A igreja cantarei. Cantarei. Cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Senhor. Amém, glória a Deus. Pode se assentar um instante. Nós vamos ter um momento do dízimo e da oferta, se você veio preparado para isso nesta noite. Nós temos algumas formas, maneiras de você poder contribuir com esta casa de oração, a nossa amada igreja, que a primeira delas é através da maquininha, nós temos lá atrás.
Nossos irmãos estão ali com a maquininha, você pode passar o seu cartão, se você puder, e entender assim, quiser ofertar. Nós também temos envelopes aí à sua frente, nas cadeiras, que você também pode preencher, trazer logo mais, quando a gente cantar, você pode sair do seu lugar e trazer um envelope com o seu dízimo, com a sua oferta. E também nós temos a transferência bancária, que você pode fazer isso durante a semana, né? Você ali usando o aplicativo do seu celular, enfim. Só não esqueça de mandar o comprovante, né, para a secretaria, para que ela possa encaminhar aos tesoureiros e eles possam ali fazer essa contabilidade, né? Jogar ali, colocar na tabela que nós temos para entradas e saídas, enfim, e você possa mandar o seu comprovante apenas para ficar registrado aqui conosco, tá bom? Eu quero deixar aqui um versículo com os irmãos no livro de Deuteronômio, capítulo 26, verso 1 e 2, que diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tomarem posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Veja que interessante esse versículo, faz parte, né, de um contexto ali, de um capítulo, enfim, mas vale ressaltar que Deus estava falando desde lá, de antigamente, né, alguns anos atrás, com o povo de Israel, que eles precisavam ter esse ato, essa atitude de reconhecer que tudo vinha das mãos de Deus. Tanto é que aqui nesse versículo, Deus mesmo fala, olha, quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou. Qual era a terra que Deus tinha prometido para Israel? A terra de Canaã. E eles não poderiam se esquecer de recolher os primeiros frutos daquela terra, o que a terra produzia, e trazer como oferta. Hoje não é diferente, né, irmãos? Nós participamos de uma família espiritual, de uma igreja, e nós precisamos também reconhecer que aquilo que nós temos é Deus que nos dá. O ar que nós respiramos, a saúde que nós temos, a casa, o lar, de repente, até o conforto que nós temos, eu acredito que muito que vem do seu esforço. Claro, você trabalha para isso, mas também tudo é bênção de Deus. E nós precisamos reconhecer isso, trazendo também o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós sabemos que muitas pessoas têm passado por dificuldades, por lutas, né, na parte financeira, e é por isso que a gente também ora, para que Deus possa abençoar, Deus possa cuidar dessa área financeira de nossas famílias, até porque a gente precisa do dinheiro. Dinheiro para comprar o alimento, dinheiro para pagar as contas, enfim, o dinheiro ele é necessário na nossa vida, mas acima de tudo, nós precisamos de Deus. Então é por isso que nós oramos e consagramos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Quero convidar então você a mais uma vez a orar, agora consagrando o nosso dízimo e a nossa oferta. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, que são trazidas no Teu altar. De alguma forma, a gente tem contribuído, seja no envelope, transferência bancária ou no cartão, nós consagramos esses recursos ao Senhor, consagramos o nosso dízimo e a nossa oferta a Ti, porque sabemos, ó Deus, que aquilo que nós fazemos é um reconhecimento de que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem cuidado de nós. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor continue multiplicando na vida dos nossos irmãos, na vida de cada família aqui representada, que verdadeiramente haja multiplicação nos nossos lares, que o Senhor nos dê a provisão de todas as coisas, principalmente do alimento que nós precisamos do dia a dia, e que esse dinheiro que nós trabalhamos, conseguimos, também possa ser suficiente para pagar as contas e quem sabe até ter um conforto maior no nosso lar para a nossa família. Mas enfim, ó Deus, nós queremos aqui agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. E se porventura alguém tem passado por necessidade nesta área financeira, que o Senhor também possa suprir as necessidades. Que o Senhor também cuide desta família, assim como o Senhor cuidou de várias famílias na palavra de Deus. Nós vemos
que o Senhor deu sempre a provisão, que o Senhor cuidou dessas famílias, alimentando até elas. Nós podemos lembrar daquela multidão que seguia Jesus, e elas foram alimentadas. É nesse sentido que nós oramos e pedimos ao Senhor: continue, ó Deus, cuidando de nós, continue cuidando da nossa família, continue cuidando desta casa, a nossa igreja Batista em Vila Diva, que o Senhor nos dê a provisão de todas as coisas, e cada recurso, cada dízimo e oferta que são trazidas no teu altar, nós possamos ter sabedoria para administrar, ó Deus, esses recursos, porque sabemos que é um período tão delicado, tão difícil para todos, mas que nós possamos usar com bom senso aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Continua cuidando de nós e abençoa as nossas vidas nesse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando nesse momento que nós vamos cantar, nossas irmãs também vão estar ali à frente com uma cestinha. Você, se tiver um pedido de oração, você também pode preencher. Nós temos lá os papéis, né, a caneta, enfim, e você pode trazer também o seu pedido de oração, que nós estamos aí com a equipe de intercessão, sempre orando pela vida da igreja. Gostaria de pedir para que os irmãos se levantassem. Nós vamos cantar mais uma canção, e essa canção, normalmente nós falamos de ressurreição, de cruz, quando a gente comemora a Páscoa e tudo mais na ceia, mas essa canção, ela também lembra da ressurreição de Jesus, que diz que a cruz do Senhor, ela nos libertou, né? Então, o que eu quero dizer é que você pode lembrar da cruz de Cristo todos os dias, não só nessas datas assim que a gente comemora, mas lembrar que você é livre pela graça do Senhor, e você é livre pela cruz do Senhor, aquela cruz vazia que hoje te dá a salvação, aquela cruz que está vazia, que te dá a oportunidade de levantar as suas mãos e glorificar o nome do Senhor. Então, é o amor de Cristo que suportou tudo aquilo por nós. Então, que você lembre que, ao olhar para a cruz, você é livre. Ao olhar para Jesus, você tem vida. Porque Jesus, ele é a vida. Jesus é a nossa salvação. Amém? Suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Se por meu coração tudo ele deu, alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor, paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Você é liberto. Se
e a ressurreição me libertou. Não há mais vergonha nem temor. Jesus, o amor pagou por meu coração com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia, somos livres pela cruz. Ao olharmos para Jesus, nós temos vida, vida em abundante. Cante assim comigo, ao olhar para a cruz, eu sou. Ao olhar para Jesus, tenho vida, e para sempre eu adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, tenho vida, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, tenho vida, e para sempre eu o adorarei. Para Jesus tenho vida, alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz, diga eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, com grande amor, por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, um preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Nós vamos orar agora, mais uma vez, agora intercedendo, fazendo intercessões por algumas necessidades, alguns problemas que a gente vive no dia a dia. Quem é que não tem problema? E eu queria ressaltar aqui um pedido de oração, que nós continuemos orando pela irmã Julieta. Ela fez uma cirurgia essa semana e está se recuperando, ainda se encontra na UTI, mas segundo as informações aqui, ela está tomando antibióticos, está melhorando, né, aos poucos, pelo que eu li aqui nas informações do filho e da filha da irmã Julieta. Ela já está, parece que apresentando alguns sinais de resposta, né, piscando, tentando abrir os olhos. Para quem conhece a Julieta, né, sabe que ela é toda agitada. Então nós temos a certeza que ela vai ficar bem, que ela vai melhorar. E
com certeza logo estará em casa. Mas vamos continuar orando, né, pela vida dela, para que ali no hospital ela tenha uma boa recuperação. E quem sabe, né, meus irmãos, você também tem uma necessidade, você precisa de que Deus ele possa intervir nessa situação, seja ela profissional, familiar, na sua saúde, enfim, ou até alguém que você conheça que precisa de oração, algum nome específico. Então ore por essa pessoa, né? Eu certa vez li, uma vez, que a maior expressão que a gente pode ter de amor por alguém é orando por ela. Algo parecido com isso. E realmente, de fato, a demonstração de amor que a gente pode ter por alguém é orar por ela, é interceder por ela. E jamais desanimar. Se Deus não deu a resposta, se Deus ainda falou nada, então Ele está no controle, Ele está cuidando de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Você tem essa certeza no seu coração. Não permita, né, as lutas fazerem você se esquecer dessa verdade tão importante na sua vida, que Deus está cuidando de você. Você crê nisso? Em nome de Jesus, amém? Então, se você puder ficar de joelhos aqui, quem não tem problema na coluna, no joelho, fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, assentado, fique à vontade, mas a gente entende que quando nós nos ajoelhamos, também é uma demonstração. Deus, eu preciso do Senhor, eu clamo a Ti nesta hora. Venha, ó Deus, intervir nessa situação. Vá colocando diante do Senhor um nome, uma pessoa, como eu disse, a Julieta, nas mãos do Senhor, sua família, enfim, algumas necessidades, talvez situações que você tem que enfrentar essa semana, que talvez você ainda não sabe qual é a resposta, que você ainda não tem a solução para esse problema. Agora é o momento de você dizer: Deus, eu estou chegando na Tua presença aqui com muita fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então chegue na presença do Senhor, abra o seu coração e permita Ele agir na tua vida esta semana. Vá orando, vá falando com Deus. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos nesta noite. Nós queremos engrandecer o Teu nome, porque nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Pai celestial, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai, que está orando, clamando a Ti, Pai. O Senhor sabe do coração, das necessidades, das lutas, das nossas aflições. Muitas pessoas até mesmo deixam de dormir por causa da ansiedade. Sabe aquele problema que está aí no teu coração, que deixa você preocupado, sem saber a direção, a decisão que você tem que tomar. Mas nesta noite, você está aqui clamando, pedindo a Deus: me ajuda, me salva, me socorre, Senhor. Assim como o salmista mesmo disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É essa certeza, Pai, que nós já chegamos a Ti, apresentamos o nosso problema, os desafios da semana. Ó Deus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, principalmente essa questão que a Julieta está passando pela sua recuperação. Ó Pai, visita ela lá no hospital, dá uma recuperação boa para ela, ó Deus, que ela possa ir reagindo com essa recuperação, ó Deus, e em nome de Jesus ela seja completamente curada, e aos poucos, ó Deus, ela possa ir se restabelecendo, e em nome de Jesus estar em casa. Assim também, ó Deus, nós estendemos a nossa oração, nosso clamor por cada um que está aqui ou que está em casa, Senhor. Visita os nossos lares, visita os filhos, os maridos, as esposas, visita, ó Deus, as nossas casas, visita, ó Deus, as empresas, os hospitais, os presídios. Ó Deus, visita, Senhor, visita, porque nós sabemos que é só a Tua presença que pode mudar aquele ambiente, é só a Tua presença, Pai, que pode dar uma direção, que pode trazer luz para aquele lugar. Ó Deus, quantas pessoas estão ansiosas, estão aflitas, principalmente, ó Deus, nesses últimos dias que temos vivido, dias difíceis em todas as áreas,
que envolve a sociedade, Senhor. Ó Deus, acalma o nosso coração, que o Senhor possa nos dar a certeza, Deus, de que dias melhores virão. Por isso, amado irmão, amada irmã, continue crendo, coloque a sua esperança no Senhor, na certeza de que Deus, Ele está cuidando de todos os detalhes da sua vida, ainda que você não veja, ainda que você não enxergue isso, mas acredite, Deus está trabalhando nessa situação, e você vai ver logo mais o resultado disso tudo. Logo mais, com certeza, você vai ter um testemunho a dizer: Deus me livrou, Deus me ajudou, Deus salvou, Deus cuidou. Eu creio nisso, Pai. Então abençoa o teu povo nesta noite. Ouve a nossa oração, Deus, que fazemos nesse momento. Abençoa a nossa igreja, os ministérios, as faixas etárias, cada um dos nossos irmãos, do mais novo ao mais velho. Senhor, toma nas tuas mãos. Não permita, Pai, que o inimigo coloque obstáculos para que a gente permaneça na tua presença, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo, ele tem trabalhado na vida de pessoas para arrancar dos teus braços, para arrancar dos teus caminhos, mas isso não pode acontecer. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, nos fortalece, para que possamos estar cada vez mais firmes na tua presença, Senhor. Lembramos também da Karine, ó Deus, que está lá nos Estados Unidos, passando por um momento muito delicado, está também internada por causa do Covid. Ela foi membro aqui da nossa igreja. Visita ela, Senhor, cura ela, traz a restauração que ela precisa, ó Deus e Pai amado. Tu és o médico dos médicos, e entregamos a vida dela nas tuas mãos, e que assim, ó Deus, seja cada pedido que está sendo feito, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a nossa oração, que fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. Obrigada, Jesus. A morte venceste e o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora,
que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Amados, eu quero só reforçar um detalhe de uma informação. Nós ainda precisamos fazer as inscrições para os cultos presenciais, tanto de manhã e à noite. E só queria informar os irmãos que as crianças, apesar do Ministério Infantil já retornar, né, com os seus trabalhos, as crianças não precisam dar o nome, tá bom? Porque a gente sabe que está um número reduzido, né, por conta da quantidade de pessoas, enfim, de inscritos. Então, as crianças não precisam dar o nome, tá bom? Por quê? Porque às vezes a gente dá o nome, né, no meu caso lá nós temos 2. Então, como as crianças ficam lá no Ministério Infantil, às vezes pode preencher a quantidade, né, de pessoas aqui na lista. Então, já são 2 vagas. No meu caso, o Felipe e a Lívia, então já são 2 pessoas, 2 adultos que podem estar aqui conosco, tá bom? Então, se você é pai, mãe de uma criança que está na nossa igreja, então não precisa, só dê o nome dos adultos, tá bom? E aí vão sobrar mais vagas para mais adultos estarem aqui conosco, até porque eles já estão lá no Ministério Infantil, tendo as suas atividades, o seu culto, né? Estão sendo abençoados, assim como nós também estamos aqui. Tudo bem, queridos? Vamos lá para a palavra do Senhor, a continuar alimentando o nosso coração. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que está lá no livro de Atos, capítulo 23, se você puder abrir a sua Bíblia, seja ela em papel ou digital, fique à vontade, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Verso 11. Quem achou, posso ouvir um amém? Diz assim o versículo: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Vou ler novamente, que alguns irmãos ainda estavam localizando esse texto. Atos 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Amém, queridos? Olha para cá, por gentileza. De quem a palavra de Deus está falando aqui? De Paulo, o apóstolo Paulo. Você conhece, sabe que o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, um missionário. Ele cuidou de igrejas, um pastor. Ele, pela sabedoria divina, através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Ou seja, um homem tremendamente usado pelo Senhor, um homem que andava na presença de Deus. Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, para você que conhece a história, sabe que ele perseguia os cristãos. Uma época da vida dele, ele perseguia, ele prendia os cristãos, e muitos cristãos naquela época morriam porque eles afirmavam a sua fé em Jesus, e essa era a função do apóstolo Paulo. Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, mas lá no capítulo 9 de Atos também, desse livro que nós estamos aí com a Bíblia aberta, nós vemos que o Paulo
que antes era chamado de Saulo, ele foi transformado, ele teve uma experiência com Jesus, ele teve um momento com Jesus, aonde ele estava indo para Damasco, prender cristãos, perseguir cristãos, então Jesus mesmo se apresenta para ele dizendo, através de uma voz, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele cai do cavalo, ele perde a visão ali por alguns dias, ele tem uma experiência de conversão da sua vida. Então, a partir daquele momento, Saulo, ele começa a ser chamado de Paulo e mostra, assim, claramente que ele teve a sua vida transformada pelo Senhor. E a partir daquele momento, então, Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora ele era perseguido. E é essa situação que ele se encontra. Em algumas cartas que ele mesmo escreveu, para os irmãos terem uma ideia, se lembrarem, na verdade, ele mesmo escreveu dentro de uma prisão. Por exemplo, a carta de Filipenses, ela foi escrita dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo, ele estava preso e ele escreveu aquela carta à igreja de Filipos, à igreja de Filipenses, naquela região. E Paulo, então, em outros livros que ele mesmo escreveu, demonstra as dificuldades do ministério, os problemas que ele passou, as lutas que ele teve, quando ele se converteu a Cristo. Que interessante. Antes, uma pessoa que perseguia os cristãos, uma pessoa que literalmente fazia maldade com o próximo, com os outros, agora estava sendo alvo de perseguição, de maus tratos e até mesmo sendo preso por conta de afirmar a sua fé em Jesus. E é essa situação que Paulo aqui, nesse contexto do versículo que nós lemos, que o apóstolo Paulo está. Ele está preso, ele está sendo interrogado pelo sinédrio, ou seja, pessoas religiosas daquela época, dizendo a razão de que, porque ele acreditava nesse tal de Jesus, essa pessoa de Jesus. E ele, assim, tinha que prestar conta, dizer por que ele tinha aquela fé. E a gente sabe, né, que nos dias de hoje, nós também, apenas pelo simples fato de dizer que somos cristãos, eu não sei você se já passou por isso, mas a grande maioria dos cristãos, ao afirmar lá no seu trabalho, afirmar lá na sua casa, no meio da família, às vezes nós somos perseguidos por causa disso. Ah, você é crente? Ah, você vai na igreja? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas às vezes eu mesmo, estando lá numa festa de uma família, precisei sair daquele lugar para ter um compromisso com a igreja, uma programação, até mesmo culto, mas abrir mão de repente daquele ambiente familiar ou com colegas, mas para estar na igreja. E por conta disso as pessoas dizem, mas você vai para a igreja, vai deixar a festa? E aí é onde começa, né, as colocações dizendo, mas você é santarrão. Não estou dizendo agora como pastor, né? Eu digo isso quando eu me converti, porque eu não nasci cristão, né? Eu também tive minha vida, antes da minha conversão, vivia na rua como qualquer jovem, virava à noite, fazia muita bagunça, apesar, né, de não parecer, mas eu era meio bagunceiro. E aí a gente é perseguido por causa disso. Né, as pessoas, quem aqui já passou por isso? Algumas pessoas, né, com certeza. Talvez, né, você lá, olha lá, já vai para a igreja. Eu passei muito por isso. Os colegas lá, eu morria de vergonha, né, assim, novo na fé, e as pessoas, né, diziam, vai lá para a igreja. Não era pastor, né, nem sonhava em ser pastor. Estava aqui na igreja, vindo como qualquer crente, como qualquer cristão. Mas, de certa forma, acontecia essa perseguição, né? E, às vezes, essa perseguição é tudo para a gente reafirmar em quem nós cremos, se estamos realmente firmes na fé com Jesus. Mas aqui no caso de Paulo, ele estava preso, ele estava sofrendo todo esse tipo de perseguição e sofrimento também, porque depois que Paulo ele foi preso, depois que ele se converteu, ele também passou por muitas e muitas necessidades. Ele mesmo relatou certa vez que ele tinha sofrido açoite, ele tinha passado fome,
que ele tinha sido açoitado, enfim, meus irmãos, muitas coisas. O apóstolo Paulo também passou. Isso já mostra para a gente que não é porque nós ou ele era cristão que não vamos passar por lutas. Isso aí já desmistifica toda aquela questão, dizendo, eu sou cristão, por que eu estou sofrendo? Eu vou na igreja, por que eu passo por necessidade? Mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço jejum quando eu posso, por que eu passo tanta necessidade? Ora, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver também homens de fé, homens que andaram na presença do Senhor, profetas, não só o apóstolo Paulo, mas também no Antigo Testamento, homens que viviam em comunhão com Deus, mas também tiveram as suas lutas. Elias, por exemplo, Gideão, que naquela época o povo de Israel sofria ataques pelo povo inimigo. Enfim, há muitos personagens na Bíblia que nós vemos, além de Jó também, ser um homem temente a Deus, como diz a Bíblia, que também passou por problemas. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando nós passamos por problemas, a gente acha que tudo está perdido. Às vezes a gente está envolvido numa situação e a gente acha assim, olha, não tem mais jeito. De repente, você não sabe a solução. De repente, você não sabe a resposta para aquele problema, mas existe um Deus que eu e você crê que tem a resposta para todas as coisas. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. E que a gente precisa acreditar que nem tudo está perdido. Talvez, humanamente falando, se você olhar com os seus olhos, aquela situação já está perdida, mas Deus que sabe de todas as coisas, Ele está dizendo para mim e para você, olha, ainda não acabou, ainda não terminou, a situação ainda vai continuar. E é por isso que a gente precisa olhar para a palavra de Deus, que mesmo em tempos de dificuldade, de problemas, acreditar que Deus, Ele tem a solução para a gente. E aqui nesse versículo que nós lemos, na situação que o apóstolo Paulo estava preso, mas ele estava sendo interrogado ali pelos religiosos daquela época, nós vemos principalmente, veja só no versículo anterior, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, diz assim, no verso 10, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-os para a fortaleza. O que era a fortaleza? Era a prisão. E naquele ambiente, então, Paulo, ele está prestes a ser, como diz a minha Bíblia, não sei a sua versão, mas diz despedaçado. O pessoal queria acabar com Paulo. Queria matar Paulo. Imagine você nessa situação. A gente não chega nem a esse ponto, mas a gente já se preocupa demais com os problemas. Às vezes a gente não chega nem nessa situação, porque veja bem, aqui nessa situação, o apóstolo Paulo não teria mais chance de vida até. Ele estava correndo risco de vida, literalmente. Ele estava prestes a ser morto, aqui nesse caso. Mas aí no versículo seguinte, nós vemos Deus agindo na vida de Paulo. Que mesmo naquela situação descontrolada, mesmo naquela situação onde as pessoas queriam matá-lo, queriam despedaçá-lo, ainda assim, naquele momento, Deus agiu na vida de Paulo. Porque, imagine você, Paulo, através do comandante, e os soldados ali sendo retirados, sendo levado para a fortaleza, ou seja, para a cela, novamente a cela, e ali, naquele estado, a cabeça do apóstolo Paulo. Mas agora há pouco queriam me matar, agora há pouco queriam me despedaçar. Agora há pouco queriam acabar com a minha vida. E aí aonde, naquela aflição, de repente, que o apóstolo Paulo estava passando, que Deus entrou
naquele lugar onde ele estava e falou com o apóstolo Paulo. E da mesma maneira, meus irmãos, se eu e você estamos vivendo uma situação que a gente acha que está perdido, hoje, nessa noite, a gente também precisa acreditar que Deus, Ele pode ir lá aonde você está e também acalmar o seu coração, mostrando que ainda tem novas possibilidades para mim e para você. Nesse texto, nesse versículo, a gente aprende que Jesus, aqui na vida do apóstolo Paulo, ele estava presente o tempo todo. Veja só, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Interessante a gente pensar nessa experiência que o apóstolo Paulo teve, irmãos. Que a Bíblia está dizendo que na noite seguinte, ou seja, Paulo estava prestes a ser despedaçado, a sua vida estava em risco, mas na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado de Paulo. Eu tenho para mim que em alguns momentos da nossa vida, justamente acontece isso. É claro que Deus não vai se materializar ao nosso lado aqui, né? No lugar que a gente vive, mas Ele está presente dentro de nós. Amém, igreja? Deus, Ele está presente todos os dias da nossa vida. Assim como o apóstolo Paulo, que ele percebeu, ele sentiu, ele teve essa experiência, aonde Jesus ali se colocou ao lado dele, nós temos essa noite a forma de pensar que, mais do que estar do nosso lado, Deus, através do Espírito Santo, Ele está dentro de mim e de você. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa do Espírito Santo. Então, se você vai para cá, o Espírito Santo está com você. Se você vai para lá, o Espírito Santo está com você. Ou seja, se você estiver passando uma aflição lá, ou um problema lá, Deus, Ele está lá com você. Amém, igreja? E nem tudo está perdido. Porque se Ele está presente, e Ele está presente na minha e na sua vida, existem várias possibilidades do Senhor nos dar um apontamento, de nos dar uma direção, de nos ajudar na nossa necessidade, porque nessa situação do apóstolo Paulo, com certeza, essa experiência que ele teve, nada mais era para que Paulo fosse fortalecido pelo Senhor. E quantas lutas, às vezes, tiram a nossa força. Quantas coisas que nos sugam emocionalmente, você pensando naquele problema, você tentando achar uma resposta, e lá o seu emocional, a sua vida, isso passa para a vida espiritual e até físico, você se sente abatido por essa situação, assim como o apóstolo Paulo estava. Mas nós vemos que o Senhor, Ele se colocou ao lado dele, para dizer: Paulo, eu estou aqui com você. Estou aqui com você, Paulo. Imagine, meus irmãos, a cabeça, os pensamentos do apóstolo Paulo. Um dia anterior, que queriam destruir a vida dele, e ele não saberia como seria a continuidade da sua vida, se ele estaria vivo daqui a algumas horas durante o dia, poderiam chamar e dizer: Paulo, agora você vai para a forca. Mas naquela situação, o Senhor se colocou ao lado de Paulo e dizer: Paulo, eu estou do seu lado. E eu tenho para mim, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós também passamos por aflições, por problemas na nossa vida, a gente precisa acreditar, ter essa certeza que o Senhor está conosco. A palavra de Deus em Mateus capítulo 28, verso 20, nos diz: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? O Senhor mesmo disse isso para mim e para você. Eu estarei com você. Às vezes, não. Todos os dias. Todos os dias. Está lá em Mateus 28, 20. Jesus disse isso para os discípulos naquela ocasião, mas com certeza a palavra é viva e ela se aplica para mim e para você. E eu não tenho dúvidas que o Senhor também, Ele fala ao nosso coração, nos momentos de aflição que eu e você passa, e que Ele também está dizendo para mim e para você: eu estou com você todos os dias.
E a gente precisa acreditar nessa verdade. Se a gente quer vencer os nossos problemas, se a gente quer respostas para as aflições da vida, se a gente quer ter força no dia da aflição, no dia da crise, nós precisamos lembrar, recordar dessa verdade, desse princípio tão importante para mim e para você. Vale ressaltar que lá no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, igreja? É o Senhor falando para mim e para você. Não importa se é no Antigo Testamento, se é no Novo Testamento, o que importa é que a palavra de Deus, ela se completa. E aqui o profeta Isaías dizendo para o povo naquela época, que estavam sendo afligidos por uma outra nação, ele declarou ali profeticamente dizendo para o povo: olha, o Deus mesmo diz, eu estou com vocês, não temas. E hoje também, para mim e para você, isso se aplica, amém? E nós podemos acreditar que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente na nossa vida, para nos orientar, para nos mostrar o caminho. Talvez você que esteja aqui, talvez precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, mas acredite, o Espírito Santo está dentro de você, e Ele quer te ajudar nessa aflição do seu coração. Amém, igreja? Uma outra coisa que a gente vê nesse versículo, dessa realidade que o apóstolo Paulo estava enfrentando, é que Jesus encorajou ele na hora do desânimo. Não precisa responder, se manifestar, mas pense aí, aonde você está. Quem aqui não ficaria desanimado no lugar do apóstolo Paulo? Provavelmente eu ficaria. Provavelmente eu diria, de repente, dizendo assim: olha, mas o pessoal queria me matar, agora estou preso novamente. Não é assim? A gente com certeza ficaria desanimado. Irmãos, quantas coisas, até pequenas, que a gente passa na vida que nos desanima. Tem gente que é mais forte, que é mais resistente, né? Tem que acontecer uma dificuldade muito grande para ela ficar abatida. Mas tem a grande maioria, mesmo problemas pequenininhos, que elas se abatem. Que elas não têm mais vontade de nada. Que elas não se sentem animadas. Que elas não querem nem mesmo ter vontade de viver. Dependendo do problema, pessoas até expressam, dizendo: olha, eu não tenho mais vontade de nada, eu não quero nem mais viver essa vida. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que expressam dessa forma porque estão passando por problemas, mas assim como o apóstolo Paulo, o Senhor disse para ele: coragem, para animar ele, para animar o coração dele. E mesmo assim, meus irmãos, eu creio que o Senhor também está dizendo para você nessa noite: coragem. Você recebe essa palavra tão pequenininha, coragem, mas que se você ter a ideia, a noção de quem está vindo, você vai enfrentar toda e qualquer dificuldade. Essa palavra coragem não está vindo de um pastor. Eu só estou sendo um instrumento de Deus aqui nessa noite, na vida dos irmãos. Mas essa palavra coragem, ela está vindo da boca de Deus, amém, meus irmãos? Para as lutas que você está passando. Coragem, tenha fé, acredite. Era isso que Deus, Jesus ali, com aquela experiência que o apóstolo Paulo estava tendo, queria colocar no coração dele. E muitas vezes é isso que nós precisamos ouvir, meus irmãos. Talvez o problema nem vai ser resolvido hoje ou amanhã, mas uma palavra de Deus, vindo lá do alto céu, dizendo: coragem. Isso vai animar o nosso coração. Lembro lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará e nunca o abandonará. Quem crê nessa palavra aqui em nome de Jesus? Eu creio que a palavra de Deus, onde diz que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, é uma verdade para ser vivida, todos os dias. Porque nós acabamos de afirmar que Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias.
Então, se Ele está conosco, seja na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, com certeza, Deus estará lá conosco. Amém, meus irmãos? Uma palavra de Deus é suficiente para mudar o ambiente que nós estamos vivendo. Se nessa noite você acreditar, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se nessa noite você ter fé, você acreditar e estiver alinhado com a vontade de Deus, nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Porque é claro que tudo tem o tempo de Deus. A gente tem que manter a nossa fé. Nós temos que nos aproximar de Deus. Mas se for ali a vontade de Deus, naquele dia, naquela noite, naquela hora, nada pode impedir o agir de Deus. Amém, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que nada é impossível para Deus. Se você tiver fé e estiver alinhado com a vontade do Senhor, com certeza nada é impossível para Deus. É por isso que a gente precisa acreditar que nada está perdido, meus irmãos. Ainda que a vida esteja uma luta, ainda que você esteja enfrentando dificuldades, mas nada é impossível para Deus. Vamos dizer juntos? Nada é impossível para Deus. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, que diz aqui, né? Além do Senhor se colocou, veja só, o Senhor se colocou ao lado de Paulo, Ele falou com Paulo, coragem, Paulo. Aí diz aqui o versículo continuando, assim como você, Deus conversando com Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que Deus estava fazendo aqui no coração, na vida de Paulo? Ainda que ele tivesse preso, humanamente ele achando que não teria mais possibilidades, Deus estava falando para ele que a vida dele iria continuar, que a vida dele iria prosseguir, não importasse a dificuldade, porque Deus tinha planos ainda na vida do apóstolo Paulo. Veja só, meus irmãos, o contexto. Eu sei que você também está aí olhando a Bíblia, mas veja lá no verso 10, que está dizendo que Paulo, ele iria ser despedaçado. No outro dia, Deus estava fortalecendo a sua vida e já dizendo para ele, Paulo, assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai também testemunhar em Roma. Ou seja, Deus estava falando para ele assim, olha, os meus planos ainda não acabaram na sua vida. Não importa a situação que você está. Não importa a luta, mas ainda eu tenho planos para você. E se você tiver mais interesse e mais tempo, depois você lê em casa ou essa semana, porque fizeram uma conspiração nos versos seguintes para matar o apóstolo Paulo. Mas ainda assim, Deus tinha falado assim, olha Paulo, você testemunhou de mim em Jerusalém e agora você vai lá para Roma. Irmãos, Deus estava dizendo assim para Paulo, olha, você tem coisas ainda que precisa fazer aqui. E quantas vezes, irmãos, a gente passar por necessidade, por problemas, às vezes a gente está dizendo assim, olha, eu vou parar por aqui mesmo. Ah, eu vou jogar, né, uma expressão que a gente sempre diz, eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais. Ou às vezes a gente transfere, né, o nosso problema ali para as coisas de Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não está usando a minha vida, Deus não quer mais nada, não sei os planos de Deus. E quem sabe, abrindo aqui um parêntese, quem sabe você está aqui e ainda não conhece os planos que Deus tem para a sua vida. De repente pode ser o seu caso. A gente fica tão cheio de problema, que de repente esses mesmos problemas podem ofuscar os planos que Deus tem para você. A sua mente, o seu olhar, só está no problema, só está na dificuldade, e você esquece que aqui desse lado, Deus tem um caminhar gigantesco para fazer na sua vida. E era isso que Deus queria mostrar para o apóstolo Paulo. Ainda que um dia antes quiseram te despedaçar, ainda que você esteja preso, mas eu tenho planos para a sua vida. A sua vida não acaba aqui, Paulo. Você tem muito ainda a fazer pelo reino de Deus.
E eu quero dizer isso para você. Que talvez você olhe ao seu redor e você não tem mais esperança. Talvez a sua luta não é de um mês, mas seja de anos. E talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas parece que eu até acostumei com esse problema. Que eu até deixei ele de lado. Mas não precisa ser assim. Eu penso que não deve ser assim. Porque Deus, Ele tem planos para mim e para você. E se Deus tem planos para mim e para você, você precisa descobrir isso. Você precisa enxergar, primeiramente, que Deus está com você. Segunda coisa, que Deus, Ele está dizendo para você, olha, coragem, enfrente as suas lutas. E terceira coisa, que Ele tem promessa na tua vida, que você pode continuar, que você pode prosseguir, porque Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Amém, igreja? Eu quero finalizar dizendo um versículo que eu gosto muito, dizendo, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então aplauda ao Senhor e vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você, antes de orarmos, que nem tudo está perdido. Não sei qual é a sua situação, mas Deus está falando com certeza com alguém aqui, que já perdeu a esperança, que já não sabe mais como resolver essa situação. Querido, quando você não souber o que fazer, lembre-se, nem tudo está perdido. Quando você não tiver resposta, e às vezes vai acontecer isso, olhe para cá, vai acontecer isso. Tem horas que você não sabe. Mas você se lembre, nem tudo está perdido. Deus está no controle. Deus está atuando. Deus está agindo. O exemplo do apóstolo Paulo é a maior expressão disso. De que nem tudo estava perdido. Paulo poderia dizer assim, para mim é o fim da linha. Acabou. Não tem mais como prosseguir. Não tem mais como continuar, estou aqui preso, né? Para onde eu vou? Estou dependendo da mão desses homens, dos comandantes, desses soldados. De repente, lá no fundo, Paulo poderia ter pensado assim, mas Deus estava dizendo para Paulo, ainda não acabou, coragem, seja forte, seja firme, estou aqui na tua vida para te fortalecer, para te animar. E era isso que Deus estava fazendo com Paulo. Estou aqui, Paulo, para dizer que você ainda vai ser um grande instrumento nas minhas mãos. Por isso, querida irmã, você que está aqui, amigo visitante, saiba que se sua vida estiver nas mãos de Deus, nem tudo está perdido. Saiba, acredite, que se você depende de Deus, assim como Paulo dependia, nem tudo estava perdido. E assim também nem tudo está perdido na tua vida, amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Você crê mesmo? Então diga um amém, dizendo, eu creio, Senhor. Vamos orar, queridos, vamos falar com Deus. E vamos acreditar que nem tudo está perdido na tua vida. Não sei para quem é esta palavra, mas é para você. É para você que está aqui. Que está aí às vezes lutando com seus pensamentos. Não tem mais jeito, acabou, como vai ser? Talvez para você isso. Mas para Deus, nem tudo está perdido. O Senhor está no controle dessa situação. Então que você saia desse lugar acreditando, Deus continua no controle da minha vida. Ele está presente todos os dias na tua vida, querido irmão. O Senhor diz para você, não temas. Seja forte, seja corajoso. Quando aquela notícia chegar, quando aquela pessoa falar algo, quando a empresa parecer que tudo está mudando, acredite, nem tudo está perdido, porque o Senhor está com você. Essa palavra diz isso. Quando o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso.
Enquanto você está aí orando, eu estou ministrando ao teu coração. Josué sabia que era um grande desafio. E Deus estava trabalhando na vida de Josué, dizendo: seja forte, seja forte, seja forte, seja forte, corajoso, porque eu estarei com você aonde você for. Por isso, querido, não importa o ambiente, o que importa é quem está com você. Não importa o lugar, o que importa é quem está com você. Não importa a situação, o que importa é quem está com você. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Josué, de Gideão, o mesmo Deus do apóstolo Paulo, é o mesmo Deus meu e seu nesta noite. E para você, nem tudo está perdido. Acredite nisso, ore ao Senhor, diga para Ele com fé: Senhor, eu creio que nem tudo está perdido. Aparentemente para mim parecia que estava perdido, de repente você está pensando isso, mas diga para o Senhor: Deus, eu acredito que nem tudo está perdido, que o Senhor vai entrar com uma provisão, que o Senhor vai abrir essa porta, que o Senhor vai trazer a cura. Nem tudo está perdido, Senhor, que o Senhor vai dar o esclarecimento dessa situação, que o Senhor vai abrir os meus olhos, que o Senhor vai mostrar o caminho, a melhor escolha que eu tenho que fazer. Nem tudo está perdido, Senhor. Diga isso para Ele, porque Ele está no controle da tua vida. Oh Deus e Pai amado, em nome de Jesus, diante do Senhor, da tua palavra ministrada ao nosso coração, nós cremos, Deus, cremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, que nem tudo está perdido. Talvez para nós, aos olhos humanos, parece que tudo acabou, não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos especificamente nessa situação do apóstolo Paulo, o Senhor tinha um propósito novo na vida dele, dizendo: Paulo, você vai pregar ainda, você vai anunciar o evangelho ainda. Paulo, você falou em Jerusalém. Paulo, agora eu vou te enviar para Roma. E é isso que Deus está falando para você aqui nessa noite. Está dizendo para você, João, Maria, qualquer nome que esteja aqui, que esteja sensível à voz do Espírito Santo, o Senhor está dizendo para você: ainda não acabou. Ainda não acabou na tua vida, porque eu estou no controle. Parece que tudo se perdeu, mas eu estou no controle. Acredite nisso. Acredite, você que está aqui, nós que estamos aqui. Deus tem um plano para você. Talvez você diga: mas qual é o plano, pastor? Qual é o plano? Pergunte para Deus: Deus, eu estou aqui com fé, acreditando que nem tudo está perdido. Talvez a minha vida inteira foi perdida, os meus anos que passou foi sem direção, sei lá, parece que eu estava perdido. Mas a partir de agora, Senhor, eu entendi, eu acredito que o Senhor tem um plano na minha vida, que o Senhor tem um plano na minha história, e eu quero viver esse plano, eu quero viver isso, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Pergunte para o Senhor, diga para Ele: Deus, eu quero viver os teus planos. Eu quero ouvir o Senhor dizendo para mim: prossiga, como o Senhor disse para Paulo. Prossiga, prossiga, vá em frente. Tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, porque o Senhor está com você, aonde você estiver. Não importa o lugar, não importa o ambiente, Deus vai estar com você lá. Obrigado, Senhor, por essa noite, por o Senhor falar conosco. Eu creio, ó Deus, o Senhor falou ao nosso coração, que nós fomos alimentados pela Tua palavra, e que com certeza vamos viver essa experiência, assim como o apóstolo Paulo também viveu. Já estamos vivendo, porque o Senhor está em nós, e com certeza vamos viver os Teus planos para a nossa vida. Se por acaso algum pensamento nosso disse: acabou, o Senhor está dizendo para você nessa noite: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Isso precisa ficar no teu coração. Você precisa sair desse lugar com essa certeza no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, na sua fé. Nem tudo está perdido, porque Deus está no controle dessa situação da tua vida. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Recebemos de todo o nosso coração e aplicamos fé em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Uma ótima semana para você. Fique com Deus. Vai na paz de Jesus. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida. E para sempre eu o adorarei. E de graça